Certo, começou a gravação. Bem, pessoal, bom dia novamente, certo? Agora a gente está dando início à nossa 8ª aula do curso do projeto de extensão da Esquimate. E na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre persistência de dados, forma de guardar esses dados que a gente tem utilizado até então, lê-los e escrevê-los em arquivos, em diferentes tipos de arquivos a gente vai ver hoje. E além disso, a gente vai estar trabalhando também com versionamento, né? Entender qual a importância dessa ferramenta, como utilizá-la, e tem uma visão geral também do GitHub, que é uma plataforma que a gente tem aí que vai estar utilizando junto com o Git, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar vendo um pouco sobre a parte de persistência de dados. Então, persistência de dados, basicamente como o próprio nome sugere, a gente tem nosso dado, até o momento, a gente tem trabalhado com ele de forma que ele é volátil. Ele não é salvo em nenhum lugar. Então, a gente salvava esses valores que a gente tinha. Por exemplo, deixa eu abrir aqui um valor, um arquivo aqui, main.py. Então, a gente iniciava nossas variáveis, provavelmente nome, por exemplo, e aqui a gente armazenava os valores que a gente ia manipular. Então, digamos que da Esquimate. E com isso, a gente podia utilizar esses valores armazenados dentro das nossas funções e coisas do tipo que a gente construiu, ou funções do próprio Python em si, certo? Então, se eu rodar isso aqui não precisa, certo? Se eu rodar isso aqui, a gente consegue obter nome. A gente consegue visualizar o valor que a gente declarou aqui na nossa variável nome, certo? Mas, após a gente executar esse programa, quando ele se encerra, a gente perde esse valor. No caso, a gente vai ter que estar modificando os valores aqui internamente, vai ter que estar alterando, e depois que encerra a execução, a gente não consegue obter ou acessar esse valor de outro lugar, dependendo da operação que a gente fizer com esses valores que a gente declarou. Então, através da persistência de dados, a gente pode estar gerando arquivos, lendo arquivos e também fazendo operações com esses valores que estão salvos nesses arquivos, e é o que a gente vai estar vendo hoje, certo? Então, para iniciar, a gente vai ver três maneiras de escritos em 3 tipos de arquivos diferentes, sendo eles o arquivo de texto normal, TXT, o arquivo de planilhas, que a gente conhece, arquivos Excel, né, SSV, e, por último, arquivos do tipo JSON, que, apesar do nome JSON, assim, parecer algo de outro mundo, não é simplesmente algo muito parecido com o dicionário que a gente viu em Python. Então, a gente vai ver como criar esses arquivos e acessar esses valores, certo? Então, começando aqui com o arquivo de texto. Então, deixa eu criar aqui outro arquivo, certo? E a gente vai ter como é que funciona a síntese para a gente conseguir criar um arquivo, né? Criar um arquivo através de programação, através do Python. Então, aqui a gente vai começar escrevendo if open, para a gente abrir um determinado arquivo. E aqui a gente vai colocar o nome do arquivo que a gente quer criar ou abrir, assim, se ele já existir dentro do nosso diretório, acessá-lo, por assim dizer. Caso ele não exista, a gente também pode estar criando, utilizando alguns argumentos que a gente vai ver aqui, então. Então, como é que funciona a síntese, né? Que a gente está manipulando esses nossos arquivos. Então, primeiro vem o nome do arquivo. A gente tem aqui a palavra dedicada ao if, junto com um método open, que são coisas do próprio Python já. Ele já vem, você não precisa instalar nenhuma biblioteca por fora, certo? Então, você vai estar passando aqui 2 argumentos, a priori. E o primeiro vai ser o nome do arquivo, certo? E, obviamente, aqui no final, o tipo do arquivo, no caso, TXT. Você dá uma vírgula, e o segundo argumento é o que você vai ter, a ação que vai ser realizada em cima desse arquivo que você vai estar manipulando. Então, veja, para o tipo TXT, a gente vai ter 3 tipos de operações, sendo ela a de escrever, que vai ser denominada pelo W, que é o write, a de ler, que vai ser denominada pelo R, que é read, né, em inglês, e a de append, que seria adicionar valores a esse nosso arquivo. Então, como a gente não tem nenhum arquivo ainda de .txt, nosso diretório, vocês estão conseguindo ver bem aí, tá pequeno o texto. Deixa eu dar um contra mais aqui. Tá mutado também. Um momento, certo. Tá melhor agora? Já é. Então, beleza. Continuando aqui, a gente tem, revisando aqui, né, rapidinho, a gente tem aqui o if open, que seria um método utilizado para a gente estar abrindo esse nosso arquivo, lendo e escrevendo. E aqui a gente vai ter 2 argumentos que a gente vai estar passando para esse nosso método open aqui, que é o método nativo do Python, que é, primeiramente, o nome do arquivo e o tipo de operação que a gente vai estar realizando sobre esse arquivo. E, em seguida, para a gente estar conseguindo manipular esse arquivo como uma variável, a gente denomina um arquivo. Que, basicamente, a gente diz que esses valores que vão ser retornados com isso aqui, a gente vai conseguir manipular através de métodos e outras coisas, a partir de uma variável que eu declaro aqui em seguida, chamada arquivo, certo? Então,
continuando aqui. Declarei aqui, e agora eu posso realizar minhas operações. Coloco 2 pontos no final, e venho aqui, arquivo.write, para escrever, e a gente coloca, sei lá, o Copilot já me deu aqui uma sugestão, nome do módulo da Schematic. Ele botou essa barra N aqui no final, mas no momento eu não vou usar, certo? Então, isso aqui, se eu rodar, vai dar, ele gerou nosso arquivo aqui, e aqui a gente tem o nosso valor, certo? Entretanto, a gente usou o argumento A, aqui de append. Não seria o correto, para escrever seria o W. Entretanto, ele funciona também, certo? Então, para a gente criar, escrever o nosso arquivo, a gente utiliza with open, nome do arquivo, parâmetro, e a gente já está manipulando e utilizando algumas funções dessa parte de dados, né? A gente denomina uma variável chamada arquivo, certo? E para a gente escrever alguma coisa dentro desse arquivo, a gente utiliza o método write, associado ao arquivo que a gente quer escrever, e aqui dentro a gente passa o valor que a gente quer escrever. Isso para um arquivo do tipo txt, certo? Então, isso aqui seria o equivalente a... Perdão, abri isso aqui. Deixar um comentário aqui em cima. Ler, no caso, escrever, barra, criar um arquivo txt em Python, certo? Então, com isso, agora a gente consegue já armazenar os valores que a gente deseja, podendo ser do tipo string, como a gente fez aqui, certo? Podem ser valores também, números e tudo mais. E aqui, já está escrevendo mais linhas, eu posso fazer isso aqui. Então, se eu rodar aqui novamente, o programa rodou, se eu vir aqui dentro, está aqui, meus valores, certo? Adicionei. Vocês podem ver que eles vão estar aqui, um seguido do outro. Certo. Eu consigo escrever agora os valores que eu vou operar dentro do meu programa em um arquivo txt. Mas como é que eu faço para realmente acessar esses valores e manipulá-los, né? Então, aí vai ser um processo bem parecido com o que a gente tem até então. A gente quer ler um arquivo txt em Python, certo? Então, novamente, a estrutura vai ser with open. A gente vai estar passando o nome do arquivo que a gente quer, .txt. Aqui a gente passa a operação que vai ser realizada, que seria de leitura. Então, a gente vai utilizar o R e vai dar um nome para que a gente está conseguindo manipular esses valores aqui desse nosso arquivo. Então, S arquivo. Então, é um processo assim, bem intuitivo, dado que os próprios nomes dos métodos e valores aqui que são definidos pelo Python, eles deixam bem intuitivo nessa parte. E também, para conseguir visualizar, a gente pode estar utilizando aqui um print, arquivo.reading, 2 pontos. Então, o método que vai fazer com que a gente consiga visualizar essas informações do nosso arquivo, nome do arquivo até então, vai ser justamente o .read, certo? Então, se eu rodar aqui, a gente tem aqui, ó, nome do módulo da Schematic, nome do módulo da Schematic, nome do módulo da Schematic. Para evitar que ele fique criando de maneira repetitiva, eu também posso vir aqui, ó, fazer um if, adicionando, no caso, mais desses comentários aqui, sem você querer necessariamente. A gente pode botar um if not host.path.exists. A gente passa o nome do arquivo e aqui a gente pode passar a nosso método de criação. Certo. O que foi isso que eu fiz aqui agora? Deixa eu só organizar aqui. Esse minha condição que eu criei aqui agora, ele faz o seguinte. Se o arquivo, nome do arquivo, no caso que eu vou estar passando aqui, ele não existir nos caminhos, desse caminho aqui que eu estou dando, então eu vou estar criando, certo? Primeiramente, eu vou estar realizando a operação with open, passando o nome do arquivo, e vou estar aqui criando e escrevendo no meu arquivo. Caso ele exista, ele vai seguir essa linha de execução aqui embaixo. Tudo certo? Então, para isso também, a gente vai precisar, para utilizar essas funções do OS, que é sistemas operacionais, basicamente, funções de sistema operacional. A gente faz um import OS, só que isso aqui não é somente obrigatório, isso seria algo que eu estou incrementando aqui, sabe? Então, esse OS aqui também é nativo do Python em si, você não precisa estar instalando essa biblioteca por fora, e é uma opção que você pode estar fazendo aqui, caso você queira não repetir a criação não adicionar informações toda vez que você rodar o código aqui, certo? Então, certo, eu li aqui meus valores, só que vocês podem ver que ele não está no formato legal de se ler, eles estão um colado no outro, certo? Então, o que é que eu posso fazer? Vamos criar aqui um outro arquivo, deixa eu ver. Deixa eu ver o nome de um arquivo aqui, sei lá, deskmat.txt.
certo? Então, ele vai verificar se o arquivo txt da esquemata existe. Caso ele não exista, ele vai criar um arquivo da esquemata.txt, ele vai operar e vai escrever aqui Python, matemática e 2024. Certo, mas se eu fizer isso aqui, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no meu arquivo anterior, ele vai escrever um ao lado do outro. O que eu posso fazer? No final, ou no início do meu texto, que eu vou estar querendo adicionar, eu coloco uma barra invertida N. Essa barra invertida N aqui, ela vai nos dar uma quebra de linha, certo? Então, se eu fizer isso aqui agora, rodar meu arquivo, e aqui no final eu for ler esse arquivo que eu criei, a gente vai ter aqui os valores que a gente colocou, Python Matemática 2024, com uma quebra de linha, certo? Um abaixo do outro. Então fica melhor para visualizar e entender melhor esses arquivos. E bem, agora que a gente aprendeu a ler o arquivo, a gente consegue fazer operações acerca desses valores que estão aqui, certo? Então, o if open-mat.txt, utilizando o read, um arquivo, a gente pode printar, pode fazer outras operações com os valores que estão aqui dentro, certo? E assim por diante. Então, dando continuidade, só para mostrar a última funcionalidade que a gente consegue fazer aqui, no caso, com arquivos do tipo txt, a gente consegue adicionar um conteúdo ao arquivo txt em Python. Então, eu tinha mostrado antes, tinha até utilizado meio que sem querer, na parte de criação, utilizando o AR, né, que é de append. Então, a gente tem aqui o if open. A gente vai passar o nome do nosso arquivo, que já pode existir ou não, .txt, e a gente vai passar nosso argumento A de append. Então, aqui tem as arquivo, e aqui dentro a gente pode também escrever o que a gente quer adicionar a esse nosso arquivo, certo? Então, arquivo.write, ciência da computação, e, deixa eu ver aqui, engenharia da computação. Beleza? Se eu rodar aqui, deskmat.txt, as, write, arquivo.write, estranho. Mas veio aqui. Ele apenas não leu, porque eu teria que ler aqui embaixo. Se eu ler agora, vai funcionar. Pronto. Python Matemática 2024 e Ciência da Computação. Então, basicamente, essas são as 3 operações que nós vamos ter aqui com o nosso... utilizando para criar, ler e adicionar informações ao nosso arquivo TXT e realizar essa persistência desses dados. Então, com a leitura, a gente consegue capturar esses valores finais desse nosso arquivo e fazer as operações que a gente tem feito ao decorrer das outras aulas, entendeu? Então, vai funcionar como se aqui fosse uma variável e você simplesmente teria que ler os valores que tem aqui dentro. Então, para TXT, que é o que a gente poderia utilizar, né? A gente pode armazenar aqui, digamos que vocês estão trabalhando com um sistema que tem um token, vocês estão consumindo uma API de alguma aplicação aleatória. Então, vocês podem estar adicionando essa informação desse token, nesse arquivo, que pode estar sendo lido posteriormente e sendo utilizado em alguma parte da aplicação. Então, quando você tem isso, na parte de versionamento, você também consegue esconder alguns arquivos específicos, que a gente vai ver com o Git Ignore. Mas isso é uma coisa mais para frente. Então, tem várias finalidades. A primeira é justamente você ter essas informações guardadas em um lugar específico e você poder consultá-las posteriormente, certo? Então, todos estão tranquilos até agora, estou sendo muito rápido, deu para entender? Joia. Lembrando que todo esse material, posteriormente, eu vou estar disponibilizando lá no Classroom, certo? Então, não se preocupe em relação a isso. Então, sobre TXT, é isso. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre... A gente vai ver agora sobre script CSV, para criação, leitura e entre outras coisas também. Só que eu com outro tipo de arquivo, certo? Então, eu vou estar criando aqui o meu arquivo script csv.py, que no geral você vai utilizar planilhas e esse tipo de coisa, comumente no mundo da programação, para estar ali fazendo importações, exportações. Então, por exemplo, se vocês pegarem para olhar, um exemplo bem muito específico no caso, mas o WordPress, por exemplo. Quando você vai pegar um plugin do WordPress para importar alunos ou dados de alguma coisa, você vai utilizar muitas planilhas do tipo SSV. Então, onde esses dados vão estar armazenados de uma forma de um array e vão ter seus valores ali especificados, certo? Então, para a gente estar trabalhando com arquivos tipo CSV em Python, a gente primeiramente vai ter que importar a biblioteca CSV e aqui a gente vai precisar dos dados que a gente vai estar utilizando, né? Aqui para armazenar nosso arquivo CSV. Esses dados eu vou estar colocando através de uma variável, mas eles podem estar vindo de outra aplicação ou de alguma operação, de um sensor, talvez, dependendo da aplicação.
ou de um resultado de algum algoritmo matemático, e assim por diante, certo? Então, eu vou criar aqui, digamos que nosso arquivo tem um cabeçalho que recebe nome, idade e cidade, certo? E aqui a gente vai estar adicionando outro array do mesmo tamanho com os valores referentes a esse cabeçalho que a gente criou. Então, o Copilot me deu aqui alguns exemplos, né? Eu vou estar utilizando eles. Então, aqui a gente tem João, 25, São Paulo, Ana, 22 anos, Rio de Janeiro, José, 30 anos, Curitiba. Show de bola. Aqui a gente tem os nossos dados de entrada, que podem estar vindo de qualquer outro lugar em si, não necessariamente a gente precisa estar escrevendo eles aqui. Eles podem ser vindo de um resultado de alguma operação anterior, através de uma API ou qualquer outro tipo de método de entrada, um sensor, por assim dizer. Vai depender dali do projeto que você vai estar trabalhando, né? Então, o processo de criação de arquivos do tipo CSV, entre outros, é bastante similar ao do TXT, como a gente viu agora. Então, a gente também vai estar utilizando o if open, quando a gente está trabalhando com arquivos, e aqui a gente vai estar passando novamente o nome do arquivo que a gente vai estar criando. Então, o Copilot também sugeriu aqui, a gente tem pessoas.csv, digamos que seja o arquivo que a gente quer criar, e aqui a gente vai ter os nossos métodos de escrita e leitura. Então, aqui a gente passa write para escrever, né, criação de a primeira instância, e aqui a gente vai ter o argumento de new line, no caso, para a gente adicionar uma nova linha. Quando a gente adicionar um novo argumento, uma nova linha, qual vai ser o parâmetro que vai delimitar esses nossos argumentos aqui, né? Então, no caso que você pode botar uma vírgula, enfim, é um valor, um símbolo, uma sigla que você vai estar utilizando para delimitar aqui. Aqui eu vou deixar vazio por enquanto. E, novamente, a gente vai pegar esse with open, com o nosso nome e o tipo de arquivo. E agora, com esse novo parâmetro new line, a gente vai fazer um as arquivo para a gente estar podendo manipular esse arquivo. E aqui a gente pode criar uma variável escrita write, que é escrever. A gente pega a nossa biblioteca CSV, que, novamente, é uma biblioteca nativa também do Python. Vocês não vão estar precisando estar instalando ela de maneira manual, ela já vem já no próprio Python. E com isso, a gente chama aqui a biblioteca csv.write e a gente passa aqui o nosso arquivo, certo? E aqui a gente tem do write, que a gente pegou nossa variável, a gente vai pegar aqui write, que é justamente nossa variável, ponto. E aqui um método chamado writeRows, que ele vai estar escrevendo os nossos valores, certo? E aqui eu estou passando os dados, que é justamente esses nossos dados de entrada. Então, vou deixar até descrito aqui, criar / escrever um arquivo CSV em Python, certo? Então, bastante similar ao TXT, a gente pode ver aqui. Ele vai ter o if, open e tudo mais, só que ele vai utilizar uma biblioteca à parte, que seria a biblioteca CSV, e aqui a gente vai ter um método write, e write rows, de novo, certo? Então, se eu rodar isso aqui, crio o meu arquivo aqui, vai ter as informações, e aqui vai estar os valores de meu dado de entrada, certo? Então, novamente, para ele não estar adicionando diversas vezes essas informações, eu posso colocar um if, not path, e fazendo essa operação de escrita aqui dentro. Eu posso apagar isso aqui embaixo, para esse OS funcionar. Eu vou precisar importar aqui, e pronto. Então, novamente, o que é que eu fiz? Eu criei uma condição que, caso o arquivo pessoas.csv não exista no meu diretório, eu vou estar aqui criando ele, um arquivo chamado pessoas.csv, usando a operação de escrita, com um delimitador sendo vazio, e chamando ele de arquivo. Aqui, para escrever, eu declaro uma variável chamada write, e que write ela vai receber CSV, que é a nossa biblioteca que a gente importou aqui. Vou chamar o método write, escrever, e vou passar o meu arquivo. E com nossa variável que a gente criou agora, a gente vai utilizar o método writeRows para escrever as linhas, e a gente vai passar os nossos dados em formatos de array, certo? Então, bem tranquilo. Então, uma coisa que me recorreu aqui agora, que eu lembrei, digamos que eu queira esse meu arquivo, ele não esteja aqui nessa minha pasta raiz. Digamos que eu tenho aqui uma outra pasta chamada, sei lá, documentos. Como é que eu faço para acessar, né? Então, é bem simples, na verdade. A gente vai vir aqui, vai botar documentos, barra, no caso do diretório que a gente tem, botar barra, ele vai verificar nessa pasta se existe, e aqui ele vai procurar pelo arquivo pessoas.csv. Lembrando que esse parâmetro também vai ter que ser atualizado nas demais coisas aqui, certo? Então, ele vai verificar se dentro da minha pasta de documentos existe o arquivo pessoas.csv. Caso não exista,
ele vai aqui e vai criar e escrever os dados que eu tenho aqui de entrada. Então, se eu rodar isso aqui, rodou o arquivo, se eu vir aqui em documentos, está aqui também. Caso seja um arquivo anterior, você, como estou aqui na pasta raiz, não tem como eu botar menos, mas você adiciona aqui um barra, 2 pontos, certo? Para você voltar uma página e depois entrar nessa página seguinte. Então, se eu botar esses 2 pontos, ou é um ponto, eu não me recordo agora, mas é 1 ou 2 pontos, você retorna a uma página anterior e depois você entra nessa outra página aqui, certo? Então, isso aqui é caso vocês queiram salvar ou acessar esses arquivos que vocês têm ali na sua aplicação em outros diretórios, certo? Então, bem, continuando aqui, a gente já tem o nosso método de criar e escrever em arquivo CSV, a gente sabe como é que acessa eles em outros diretórios, também escreve, e agora o que falta é a gente ler, né, esses arquivos. Então, ler um arquivo CSV em Python. E a partir dessa leitura, a gente consegue, obviamente, manipular esses dados, entre outras coisas. Deixa eu limpar meu terminal aqui. E, novamente, vai ser bem similar com... Perdão. Vai ser bem similar com o TXT que a gente viu até então. Então, a gente tem with, open, vamos passar o nome do arquivo, documentos, barra. Enfim, já foi aqui já, barra pessoas. No caso, eu estou utilizando esse documento que está aqui dentro, essa minha pasta, .csv, e utilizando o argumento de read, certo? Então, eu determino aqui essa operação como arquivo, e a gente vai ter uma variável agora, e o que vai ser diferente do TXT é justamente que a gente também vai ter um método para ler esse arquivo, que vai ser um método que vai vir justamente da nossa biblioteca CSV, certo? Então, aqui, passando para a variável leitor, a gente tem csv.read e passamos aqui o arquivo. Então, para a gente conseguir visualizar o que tem dentro desse nosso arquivo, a gente vai passar um for, onde o for vai pegar cada elemento dentro do nosso leitor, que o nosso leitor é justamente essa variável que leu o arquivo, e aqui ele vai estar printando essa linha, certo? Então, aqui a gente tem nome, idade, cidade, João. Então, aqui a gente tem os valores, né? João, 25, São Paulo, Ana. Todos os valores estão aqui no nosso arquivo CSV. Então, caso vocês queiram deixar ainda mais compreensível o que a gente está sendo feito aqui, a gente pode também utilizar a função enumerate, que com isso a gente consegue estar pegando ali os valores de index do nosso laço for. Então, a gente tem enumerate aqui, a gente pode fazer i, vírgula, linha. E para a gente ficar mais bonitinho aqui, a gente bota um F, nossa linha aqui, ela vai estar entre colchetes, e a gente pode botar aqui o index dela, né? No caso, o i, certo? A gente pode botar 2 pontos aqui, se a gente rodar, temos aqui 0, 1, 2 e 3, nosso index. Além disso, a gente pode, não interessa muito bem esse 0, né? Vai ser um cabeçalho, então a gente pode fazer isso aqui também, adicionar o laço de controle, caso o i for igual a 0, a gente tem um print cabeçalho, e aqui, caso contrário, ele vai imprimir normal com os valores e tudo mais. Então, se a gente rodar aqui, a gente tem cabeçalho, nome, idade, cidade, ou simplesmente deixar vazio também, dá só um espaço. Deixa eu ver aqui. Dá só alguns espaços, mas aí não vai printar. Beleza, deixa assim mesmo. Então, já é. A gente conseguiu aqui, com with open, passando no nosso documento, o argumento R de read, a gente conseguiu ler o nosso arquivo utilizando o método read do CSV e passando o nosso arquivo aqui que a gente acabou de abrir, certo? E a partir da nossa variável leitor, a gente consegue acessar os valores que estão dentro do nosso arquivo pessoas.csv. Então, para a parte de CSV, a gente vai ter, que vai ser bem similar, só que a gente vai ter esses métodos diferentes. Aí, para a gente estar mostrando e acessando esses valores realmente, a gente vai estar utilizando o laço de for, e a gente vai estar acessando cada array dentro da nossa estrutura de repetição aqui. Aí, para acessar cada elemento específico aqui, a gente adicionaria outro for, e com isso a gente pegaria os valores aqui. Ou simplesmente a gente poderia fazer também, sei lá, print, digamos que nome, e a gente vai passar aqui o i. A gente vai pegar o linha e vai passar o argumento 0. Então, vamos lá. Deu out of range, no caso aqui. Então, a gente pega o nome da pessoa. Enfim, dá para fazer infinidade de manipulações agora. Após ler o nosso arquivo, a gente tem o nosso dado, nossa informação persistida em um documento, e a gente consegue ler e escrever novas informações, certo? Agora em arquivo CSV. E também, de forma similar, a gente consegue adicionar, temos uma operação específica para adicionar informações no nosso arquivo CSV. Então,
a gente pode estar aqui para adicionar conteúdo no arquivo CSV em Python. A gente pode ter um novo dado que a gente vai estar adicionando. E em seguida, a gente vai ter o método withOpen as arquivo e a gente vai ter o write. No caso, ele é bem similar, só que a operação que a gente tem aqui vai ser o A, entendeu? Então, para CSV, é isso. Todo mundo ok aí? Joia. Certo. Agora vamos para trabalhar um pouco com arquivos do tipo JSON. Eu vou cometer aqui um erro para vocês entenderem e também não repetirem, certo? Digamos que eu tenho eu salve aqui um arquivo chamado json.py. E aqui eu vou realizar minhas operações normalmente, certo? Então, primeiro, continuando aqui a lógica, e vocês vão entender quando ocorrer o erro. Primeiro, que a gente está trabalhando com arquivos do tipo JSON, a gente vai ter que importar a biblioteca, que ela vai ser similar, assim como a biblioteca de CSV, ela é uma biblioteca nativa do Python, então a gente não precisa instalar ela. A gente vai declarar o seguinte, como CSV, import JSON, certo? Então essa biblioteca aqui, ela vai ter os métodos próprios dela e também outros parâmetros específicos. Então, outra coisa que eu acabei de me lembrar aqui, que a gente está lidando com arquivo CSV, no caso, a gente não necessariamente tem só essa biblioteca CSV para estar utilizando. A gente vai ver também que dá para manipular arquivos do tipo de CSV, no caso planilhas, Excel e assim por diante, utilizando a biblioteca Pandas, né? Que a gente vai estar vendo aí nas próximas aulas. Então, isso é só a caráter de informação, pois existe mais de um método a gente estar manipulando esses arquivos do tipo CSV, certo? Agora, voltando aqui para os arquivos do tipo JSON, a gente vai ter... Um momento, vou só beber um pouco de água. Certo. Voltando aqui. No arquivo do tipo JSON, também eles vão ser bastante similar ao CSV e o do tipo de texto. Entretanto, eles vão ter métodos distintos aos demais, certo? Então, novamente, a gente vai precisar aqui de dados de entrada, que a gente vai estar registrando e persistindo em algum nosso tipo de arquivo JSON, certo? Onde o JSON, ele é um sistema de arquivo que ele é muito utilizado para fazer transferência de dados pela internet. Então, provavelmente vocês já devem ter escutado o nome JSON, né? Que é um tipo de arquivo de transferência comum do JavaScript e é amplamente utilizado pela web, que nada mais é do que um dicionário. Ele pode ter formato dicionário de uma lista. Aqui a gente vai estar utilizando o formato de dicionário para dar uma variada também, já que a gente utilizou o formato de lista para o nosso arquivo CSV. Então, no nosso dado de entrada, a gente vai ter aqui um dicionário, a gente vai ter aqui, no primeiro argumento, nome, idade, cidade, e no segundo argumento, ele vai estar associando um valor a esse nossa primeira parte aqui, né? Esse valor à esquerda. No caso, o nome vai ser igual a João, idade igual a 25 e cidade igual a São Paulo. E esses aqui são nossos dados de entrada no formato de dicionário, certo? Então, novamente, para a gente estar escrevendo aqui, criando um arquivo JSON em Python, a gente vai ter o if open, o nome do arquivo. Aqui eu não vou estar colocando dentro da pasta de documentos. Aqui o nome do arquivo, a gente pode colocar alunos, por exemplo, só para diferenciar do CSV anterior. A gente vai estar passando o argumento também e a gente vai estar passando aqui o as arquivo. Só que agora, qual a diferença da gente estar criando arquivos em JSON, certo? A gente vai ter agora o método json.dump, onde o dump ele vai estar ali escrevendo no nosso arquivo em si. Então, a gente vai ter dump e dumps, certo? Então, se eu fizer isso aqui e rodar, ele vai gerar um erro aqui, tá vendo? JSON.dumps. Apesar dele ter criado o documento aqui, perdão, deixa eu ver aqui, alunos.json, ele não inseriu nada, certo? Por quê? A biblioteca JSON, ele é um arquivo específico do Python ali, certo? Ela não está explícita, mas ela está ali dentro. Então, se a gente criar um arquivo que tem um nome determinado, nome pré-definido ali no nosso sistema, ele vai gerar esse erro. Então, é importante vocês evitarem essas palavras que são meio que comuns a funções, bibliotecas, entre outros, para evitar erro de compatibilidade. Então, aqui vou estar renomeando tá, script JSON, vou estar excluindo esse aqui meu arquivo que ele criou, alunos de JSON, certo? E agora eu vou estar rodando novamente. Rodei, não deu nenhum erro, roda novamente, só para ver, não, nenhum erro. Se eu for aqui em alunos.json, vai estar aqui o meu nome, esse barra U00E3, por causa do acento, né? A gente vai ter ali do ACI, no caso dos protocolos, de definições para letras e números, os padrões, né?
do TF8 e assim por diante. E esses valorzinhos de barra vão definir no caso do João aqui, um A com acento, um tio, né? E aqui também em São Paulo, certo? E aqui no arquivo.json eu vou ter o nosso dado de entrada, que seria justamente no formato que a gente tinha. No caso é um dicionário. Então, conseguimos aqui, aprendemos a escrever em arquivos do tipo JSON. E aqui, lembrando que arquivos do tipo JSON são comumente utilizados na web e para outros diversos de aplicação, certo? Então, é um padrão bem utilizado. Então, beleza. Agora, que a gente sabe escrever, falta a gente aprender a ler os dados que estão nesse arquivo, né? Então, a gente tem aqui, ler um arquivo JSON em Python. A gente vai ter aqui o if open alunos.json. Vai ser bem similar, a mesma ideia. Essa parte inicial, ela vai ser a mesma para quase todas. A gente vai ter o nome e o argumento. E a gente vai estar associando essa operação a um arquivo para estar manipulando. Só que agora, diferente dos demais, na nossa biblioteca JSON, a gente vai ter um método load para estar carregando as informações desse nosso arquivo, certo? Então, a partir disso, a gente pode vir aqui e printar os nossos dados em diferentes formatos. Então, a gente tem aqui dados, passando o primeiro argumento seria o nome. Então, a gente tem aqui o nome. Lembrando que, como é que a gente acessa, né, os valores de dicionário? A gente tem aqui o nome, que é a nossa primeira parte. Aqui a gente tem o valor referente a ela. Idade, 25. E assim por diante. Então, aqui a gente passa um print, né, um string. Aí tem os nossos dados. E aqui a gente passa o valor do lado esquerdo para pegar o valor do lado direito. Como se fosse um array, assim por diante. Se eu rodar isso aqui, eu vou comentar esse descrito para não ter sobrescritas de valores. Rodei. Aqui eu tenho o meu valor em si, como ele chega para a gente, né? Ele chega no formato dicionário, como está lá no arquivo. E aqui a gente consegue estar acessando os valores que estão dentro dele. Então, nome vai ser igual a João, idade vai ser igual a 25 e cidade vai ser igual a São Paulo. Certo. Aproveitando também essa oportunidade aqui, a gente entender melhor essa parte de dicionários, porque é interessante revisar esse tipo de coisa. Então, como a gente viu aqui, a gente consegue acessar um valor de um dado artefato que a gente declarou no nosso dicionário, apenas passando o nome dele aqui. Além disso, existem outras propriedades, certo? Para dicionários. Então, bem, aqui nossos dados de entrada, a gente tem JSON. Vou fazer um arquivo separado para explicar um pouco sobre dicionários. Vou aqui dicionário.py. Até para vocês visualizarem melhor quando vocês forem consultar o material depois. Então, primeiramente, a gente precisa de dados de entrada aqui. Então, digamos que a gente vai ter nome, vai ser, sei lá, João, de novo. A gente tem aqui outro argumento, idade e... Para não ficar muito grande, vamos trabalhar só com dois tipos de argumento aqui. Nome e idade, beleza? E, bem, como a gente viu anteriormente, se eu fizer aqui um print, botar dados de entrada que a gente tem e passar aqui como parâmetro um desses valores que estão à nossa esquerda de acesso, por exemplo, o nome, a gente consegue acessar o nosso valor que está à direita. Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho o João, certo? A mesma coisa se eu fizer isso aqui com idade. Se eu passar a idade aqui, a gente consegue obter esse valor aqui. Então, é uma forma da gente estar obtendo. Além disso, existem métodos específicos para estar obtendo esses valores, que é exatamente o método get. Então, ele vai fazer basicamente a mesma coisa que esse aqui de cima faz, certo? Só que com um método específico, um método chamado get. Na aula de PO, a gente viu algumas propriedades em relação à orientação a objetos, que a gente viu getters e setters, né? Então, o getter, ele pega um valor específico de um parâmetro. Então, no caso aqui, meu parâmetro nome, eu vou estar pegando o valor que está inserido nele. Então, se eu rodar aqui, eu tenho João. Deixa eu comentar isso primeiro, para a gente visualizar melhor. Vamos parar aqui. Está rodando. Terminal travou. Enfim, rodou. João, certo. E, novamente, a gente consegue fazer a mesma coisa para idade e assim por diante. Além disso, digamos que a gente pegou essa nossa lista, esse nosso dicionário, e a gente não sabe exatamente o que tem nele, só pegou esse dicionário para a gente saber quais são as palavras-chave que a gente tem dentro desse dicionário, né? No caso, esse aqui é óbvio, porque a gente criou ele. A gente tem que as palavras-chave são nome e idade, certo? Mas, digamos que a gente pegue um dado de um sensor, ou senão de outra aplicação, de algum algoritmo específico, que outra pessoa desenvolveu e a gente não sabe exatamente o que a gente consegue utilizar daquele método, algoritmo que outra pessoa fez. Então, eu posso vir aqui simplesmente fazer um print, dados de entrada, ponto, case, certo? Quando eu rodar isso, aqui ele vai me retornar justamente as chaves que eu possuo dentro do meu diretório. Então, se eu adicionar mais um aqui, adicionar
cidade. Se eu rodar aqui novamente, ele me retorna as chaves que eu possuo dentro desse meu diretório, certo? E dá para fazer a mesma coisa com os valores. Se eu pegar e vir aqui e utilizar o método values, a gente consegue os valores que a gente tem aqui dentro do nosso diretório. João, 25 e São Paulo. E, além disso, a gente consegue fazer também um print das entradas.items, certo? Que aqui ele vai estar retornando os itens que a gente tem dentro do nosso dicionário no formato de um array com tuplas. E, bem, além disso, a gente também consegue estar consegue estar acessando esses nossos valores através de um for. Então, a gente tem aqui, já deu aqui, chave em dados. A gente pode estar utilizando em memory também, mas eu não estou utilizando aqui não. Chave em dados. E aqui a gente pode estar fazendo um print chave, fazer um F, vai formatar, aqui é a nossa variável. Lembrando que o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um laço de repetição, que ele pega cada elemento, eu estou chamando cada elemento dentro daqui dos meus dados entrada, no caso, cada elemento aqui, e estou iterando sobre eles, eu estou acessando eles individualmente, certo? E aqui a gente tem dados entrada e o valor da chave. No caso, se eu rodar isso aqui, vamos ver o que a gente vai ter. Tem aqui nome, João, idade 25 e cidade de São Paulo. Então, é uma forma de a gente estar acessando todos os elementos ali do nosso diretório. E, bem, isso aqui foi uma breve revisão assim, de métodos que a gente tem aqui, entre outras coisas, para a gente estar manipulando diretórios. Inclusive, tem uma atividade que ele disponibilizou. Vocês vão trabalhar com arquivo tipo JSON e também está em formato de diretório. Então, eu achei importante ressaltar essas operações de acesso em relação a diretórios, certo? De informações. Então, beleza. Voltando aqui ao nosso JSON, arquivo.json, certo? Antes disso, eu queria confirmar para saber se vocês estão conseguindo acompanhar, estão entendendo, estou muito rápido. Se quiserem que eu repita alguma coisa, pelo visto está tudo bem, certo? Revisando aqui rapidamente, a gente tem nossas entradas, conseguimos escrever utilizando o if open, passando a operação W, no caso escrita, e utilizando o ponto dump da biblioteca JSON. E para ler, a gente utilizou o load, certo? Então, fora isso, o que é que a gente tem mais aqui? A gente tem, além do load e dumps, a gente tem dump e dumps, e loads e load, que a princípio eles têm a mesma finalidade, mas são casos distintos. No caso, quando eu tenho aqui, eu quero converter um objeto em Python em um objeto de string, certo? Como é que eu faço? Vou estar utilizando o dumps, com S no final. Então aqui eu tenho dados JSON, aqui eu vou passar meu JSON.dumps, e aqui eu vou passar meus dados JSON. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando meus dados do tipo objeto em Python e estou transformando eles em objeto, transformando em string JSON, que é, no caso, o formato que está dentro desse documento. Vou até deixar de escrever aqui. Convertendo um objeto Python para um string JSON, certo? Então, para isso, a gente vai estar utilizando o método dumps. Basicamente, ele é bem similar, só que tem essa distinção aqui entre o dump normal. O dump a gente usa para escrita de arquivos, e o load também para leitura, e isso aqui a gente vai estar utilizando para conversão, o com S no final. O load ele vai ter a mesma ideia também, só que ele vai fazer o sentido contrário. Ele vai estar carregando um string JSON e vai estar convertendo para um objeto em Python. Então, convertendo um string JSON para um objeto em Python. A gente vai ter aqui os dados normais, que a gente vai ter novamente, igual a JSON.loads, e aqui a gente vai passando nossos dados de JSON. Então, a gente consegue visualizar também essas nossas informações. Aí tem os dados de JSON, e aqui a gente tem o print dados, certo? Se eu rodar isso aqui, a gente tem aqui, ó. Isso aqui vai estar no formato no caso, um string em JSON, certo? Vai ser justamente o valor que a gente vai visualizar ali dentro. E esse segundo vai ser justamente esses dados que a gente converteu de um string JSON para um objeto em Python. Então, vocês podem perceber a diferença pelo o modo da escrita aqui, né, no caso. Aqui a gente vai ter o valor referente ao símbolo com acento e tudo mais. E aqui a gente vai ter o objeto já transformado, convertido ali, né, para um objeto em Python. Então, da parte de persistências, além desses 3 tipos de arquivo que a gente aprendeu aqui a criar e ler as informações dentro dele, vão ter outros diversos meios que a gente pode utilizar para
guardar e acessar esses arquivos. E, bem, isso é importante, pois dependendo do tipo de aplicação, talvez você queira criar relatórios ou você precise armazenar esses dados para estar utilizando em outras operações futuras. E em vez de você fazer isso manualmente, você consegue estar realizando essa operação utilizando essas funções que a gente aprendeu aqui de leitura e escrita em diferentes tipos de arquivos. E além do JSON, TXT e, obviamente, o CSV, a gente vai ter os bancos de dados que, apesar do nome complicado, eles não são um bicho de sete cabeças. Nesse primeiro momento, eu não vou estar ensinando vocês como criar e manipular banco de dados, pois acredito que seria um pouco pesado, fugiria um pouco da proposta. Para o curso, no momento, esse tipo de operações de entrada, no caso, lidando com arquivo do tipo CSV, JSON e TXT é o suficiente, certo? Então, para essa parte de persistência, a gente conseguiu abranger o que a gente queria nesse primeiro momento. Eu gostaria de perguntar agora a vocês se vocês têm alguma dúvida, se restou alguma dúvida referente a isso aqui. Acredito que não? Certo. Agora, caso vocês queiram trabalhar futuramente com arquivo do tipo CSV e usar essas operações, existem outros parâmetros que vocês podem estar visualizando através só pesquisar na internet mesmo, da biblioteca em si, onde vocês conseguem observar os parâmetros. Além desses parâmetros que eu coloquei aqui, vão ter outros parâmetros para cada tipo de operação. Então, por exemplo, para o tipo CSV, vão ter mais operações aqui, por exemplo, no método write. A gente tem o tipo de arquivo, né, o CSV file, a gente consegue determinar o delimitador, a gente tem quote char e outros infinitos parâmetros aqui que a biblioteca CSV disponibiliza. A mesma coisa para a biblioteca JSON, certo? Aqui a gente vai ter outros parâmetros também que a gente não trabalha até o momento. Vai ter a parte de encoder, decoder, que, sinceramente, não faz muito sentido para a gente no momento. Mas é interessante vocês saberem que existem outras coisas que vocês podem estar adicionando, né, nessa manipulação de dados aí, persistência de dados, com arquivos desse que a gente viu agora. Então, beleza. Agora, a gente vai passar para a parte do versionamento com Git e GitHub, certo? E agora, acredito que seja importante vocês entenderem o porquê a gente vai estar vendo isso. Primeiramente, quando a gente cria um projeto, por exemplo, a gente está criando esse projeto aqui, digamos que esse projeto a gente quer trabalhar em conjunto com outras pessoas, certo? Além disso, a gente quer armazenar versões do nosso projeto. Então, por exemplo, aqui no momento a gente tem funções para criar 3 tipos de arquivos diferentes. A gente tem um arquivo de dicionário, entre outras coisas. Só que eu vou estar constantemente atualizando esse meu código, esse meu projeto. Então, eu adiciono aqui informações, adiciono mais parte de códigos e pode ser, é necessário muitas vezes que a gente tenha um versionamento desse nosso projeto. Antigamente, como isso era feito? Era basicamente pastas realmente, né? A gente pegava, criava uma nova pasta aqui, dizia, sei lá, Deskmat aula 08, ou se não, Deskmat V8, por exemplo, versão 8. Eu pegava todos esses meus arquivos aqui, jogava aqui dentro, e caso eu estivesse trabalhando em conjunto com outra pessoa, eu mandava o ponto .rar para elas compactar lá e utilizar o programa, ou simplesmente eu também poderia estar enviando por FTP. O FTP é um protocolo de transferência de arquivo, File Transfers Protocol. Aí, geralmente, a gente usa esse programinha aqui, chamado FileZilla. Isso aqui é só a carta de informação, certo? Eu estou só contextualizando, a gente não vai aprender a utilizar isso aqui, não. Fiquem tranquilos. Mas, basicamente, isso aqui funciona como se a gente estivesse transferindo para o arquivo aqui normalmente. Enfim, isso gerava vários problemas, né? Na parte de lidar com a versão do nosso projeto. Muitas vezes pode ser que a gente faça algumas alterações. Eita. Certo. É interessante a gente guardar versões do nosso código, pois muitas vezes a gente pode estar adicionando ali diversas coisas, diversas informações, e em algum dado momento a gente pode ter que nosso programa ele quebre e a gente precisa voltar para uma versão anterior para poder, uma versão estável, para poder tentar novamente desenvolver a como posso dizer, dada funcionalidade, certo? Então, o Git e o GitHub, eles surgiram para trazer essa forma de versionamento na nuvem em si. O GitHub é uma plataforma onde a gente pode estar visualizando nossos repositórios que a gente cria. Vou até mostrar ele aqui, o GitHub em si, github.com, certo?
O GitHub, ele é uma plataforma onde a gente pode armazenar nossos projetos, nossos códigos em formato de repositório. E, além disso, ele vai possuir diversas outras funções, como comunidade e outras coisas. E aqui você pode estar visualizando também o repositório de outras pessoas que armazenaram seus projetos aqui, desde que eles sejam públicos, né? Então, se eu digitar Python aqui, ou qualquer outro tipo de coisa, eu vou encontrar diversos outros projetos e repositórios, e até coisas relacionadas como menções em códigos e tudo mais. E cada repositório desse aqui representa um projeto que uma pessoa criou e upou na plataforma. Então, é um repositório de projetos online, certo? Esse é o GitHub. E aqui a gente consegue estar visualizando já esse ano os nossos projetos e armazenando eles também. Já o Git, ele é o gerenciador de versionamento de códigos, certo? Deixa eu abrir aqui, certo. Ele é um software de open source, né, de versão distribuída, ele é grátis, gratuito. Ele vai ter alguns comandos, algumas opções para a gente estar gerenciando a parte de versionamento do nosso código. Então, só esperar carregar aqui um pouco. Acredito que sim, não sei ao certo. Muitas vezes, por exemplo, eu sei que o Git, ele foi desenvolvido, ele é muito antigo. Ele foi desenvolvido aqui, ó, pelo Linus Torvald e Júnior Ramano, justamente para suprir essa necessidade, pois antigamente, quando a gente tentava principalmente trabalhando em equipe, né, uma parte de desenvolvimento de software, quando a gente subia tinha vários problemas em relação a conflitos por exemplo, eu e você está trabalhando em um projeto. Eu tenho minha versão, que eu trabalho em uma funcionalidade, e eu tenho que subir essa minha versão através de FTP, por exemplo, se não mandar o UI, um ponto .rar, para um ambiente que seja em comum entre todos aqueles que estão desenvolvendo ali. Então, teria que mandar os outros pararem para eu poder subir meu arquivo, mandar os outros pararem e mexer no código para eu poder me subir meu arquivo e assim por diante. Então, o Git foi uma solução justamente para lidar com essa parte de versionamento e evitar esse tipo de conflito. E ele, não necessariamente, ele é do GitHub, já que ele é um projeto do open source, mas eles são relacionados. O Git é o gerenciador de versões, e o GitHub é justamente onde a gente consegue visualizar esses repositórios. Eles estão relacionados. E para a gente estar utilizando o Git no nosso computador, é necessário fazer a instalação dele, certo? Então aqui a gente vai ter a versão para macOS, Windows e Linux. Aqui a gente, para o Linux, que é o meu caso, é só vir aqui em Windows, apertar C4, ele vai carregar, consigo colocar aqui no meu computador, deixar ele baixar. E a instalação é como qualquer software comum. A gente vai abrir ele, vai apertar Next, 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 Install e por aí se vai. E após instalar, a gente vai conseguir utilizar as funções do Git e os comandos do Git. E além disso, a gente vai ter também acesso a um painel específico, que seria o Git Bash. E aqui no Git Bash, ele vai ser bastante similar ao CMD, só que ele vai ter mais finalidades para a questão dos comandos do Git, certo? Então, a gente consegue acessar o Git Bash após instalar, apertando o botão direito na área de trabalho, apertando aqui Open Git Bash, ou até mesmo pesquisando aqui no iniciar, do Windows, e assim por diante. Então, aqui eu posso listar meus diretórios, assim como CMD, mas enfim, eu consigo fazer diversos tipos de coisas aqui. Certo. Voltando agora para a parte do Git, né? Não necessariamente, ele é utilizado para versionamento. Não necessariamente somente para Python. Você pode estar utilizando para qualquer tipo de projeto, entendeu? E a gente vai estar vendo aqui como utilizar os comandos de Python. A princípio, existem vários comandos. Eu vou mostrar alguns principais. Aqui está uma lista de comandos. Não se preocupem em decorar ou coisa do tipo esses comandos em si, pois nem mesmo quem utiliza diariamente decora eles de fato. E vocês podem estar utilizando sites como esse aqui para estar visualizando novamente os comandos e estar utilizando no dia a dia, certo? Então, para começar aqui, um pouco dos comandos que a gente vai utilizar, eu vou mostrar os principais aqui, desde o começo até a gente subir e criar nosso primeiro repositório no GitHub, certo? Então, a princípio, a gente vai precisar configurar o nosso usuário no Git. Como é que a gente faz isso? A gente consegue setar o usuário, também o e-mail. Por que isso é importante? Isso faz com que a gente consiga visualizar qual foi a pessoa e o endereço dela a partir do git log, que a gente vai ver mais para frente, que fez determinado commit. O commit seria o equivalente a enviar uma dada versão do nosso código para o nosso repositório remoto, certo? A princípio, pode ser que é muita informação, mas eu vou trazendo isso mais devagar. Então, vamos seguir o passo a passo aqui. Eu quero configurar o meu usuário, a princípio, certo? Do meu Git. Então, eu venho aqui no meu programa, venho aqui no meu terminal, eu abro um novo terminal, abri aqui um terminal do tipo do Bash, Git Bash,
Então, aqui eu tenho o git config global user.name e aqui eu passo o nome que eu vou querer setar para estar sendo visualizado por mim ou por outros companheiros através do log, né, dos commits no repositório. Então, sei lá, Elson Gonçalves. Certo? Então, configurei meu nome. Como é que eu sei que ele foi certo? Assim como a gente faz para acessar nomes de variáveis, né, como a gente viu lá em POO, a gente vem aqui git config class global user.name e a gente consegue visualizar aqui o nome que está setado no nosso git. E a mesma coisa a gente vai fazer para o nosso e-mail, certo? Então, o que eu fiz aqui, eu só coloquei 2 setas para cima, ele retornou os comandos que eu já executei. E para o e-mail, a gente vai estar simplesmente mudando o user.email. E aqui eu adiciono meu e-mail. Então, els.santosfilho@frpe.br. A gente pode visualizar aqui também. Tranquilo. Então, o primeiro passo é configurar o nosso Git. A gente pegou, veio aqui no Git, fez os passos de instalação dele, abriu o instalador, executou normalmente lá. Agora a gente tem acesso ao Git. A gente pode vir aqui no nosso terminal, configura o nosso nome de usuário, e-mail, e agora a gente vai seguir os próximos passos para a gente estar criando nosso repositório e nem mais coisas, certo? Então, essa parte de setar editor não é necessário no momento. O ferramenta de mesh também não, mas isso aqui são comandos que são possíveis de serem feitos, certo? E seguindo aqui em diante. Agora sim, nós podemos inicializar o nosso repositório. Se eu vier aqui e der um git, deixa eu dar um Ctrl- aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Ctrl L aqui. Beleza. Preste atenção aqui a minha parte terminal. Para eu inicializar um repositório de versionamento utilizando o git, eu digito aqui git init. Quando der enter, ele vai dizer inicializando um repositório vazio no git a partir do diretório que eu tenho. Vocês podem ver que apareceu agora um master. O que é esse master? Este master ele referencia uma branch no meu repositório. E o que é uma branch? Uma branch, basicamente, ele acredito que seja melhor desenhar. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Uma branch. Aqui a gente vai ter o nosso repositório, certo? Aqui a gente tem o nosso repositório, que a gente acabou de criar. E aqui dentro do nosso repositório, a gente vai ter uma linha de versões que ele vai seguir. E aqui, dentro dessa minha linha, eu vou ter pontos que vão ser referentes a algumas versões que eu coloquei lá no meu repositório, certo? E dentro desse nosso repositório, a gente vai ter a gente vai ter a nossa linha digamos que, onde a gente vai estar guardando a nossa versão principal do código. Então, ao iniciar a versão principal da nossa linha, perdão, a versão principal do nosso código que vai estar guardado no nosso repositório remoto, ele vai ser justamente essa aqui ao inicializar, que seria o master. Então, eu tenho essa minha linha aqui, chamada master, que a gente dá o nome de branch. Então, o master é uma branch. Vocês estão conseguindo entender? É meio confuso, né? Mas dá para visualizar isso melhor depois, certo? Basicamente, essa aqui é a nossa linha principal de execução, que vai estar lá no nosso Git, e ela vai ser uma branch entre outras que a gente pode ter. Vai dar para entender melhor daqui a pouco, tem umas extensões que a gente consegue visualizar melhor essa ideia. Então, pronto, a gente está agora fazendo essa parte de versionamento nessa nossa branch que a gente acabou de criar aqui no nosso repositório, que é a branch master, a nossa branch default, certo? Após inicializar a nossa branch, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente pode fazer? A gente pode estar utilizando o git status. Com o git status, a gente consegue visualizar os arquivos que a gente tem aqui no nosso projeto. Vocês podem ver que aqui eles vão estar todos em vermelhos. Por que ele está em vermelho? Porque para eu conseguir enviar esses meus arquivos para o meu repositório remoto, eu preciso adicionar eles numa lista que está sendo enviado através de um commit, certo? Então, ao dar git status, eu consigo visualizar quais dos meus arquivos estão adicionados ou não, no caso, arquivos que foram modificados, né? Como eu não inicializei o repositório agora, basicamente nenhum deles foi adicionado. Então, para eu estar adicionando esses meus arquivos para poder enviar para o meu repositório remoto, eu faço um git add. Eu posso adicionar um arquivo específico, por exemplo, se eu colocar aqui main.py, ele adicionou. Se eu der um git status aqui novamente, eu tenho aqui que o meu file main.py, ele foi adicionado aqui na branch, no caso, e ele está verdinho agora.
certo? Ele foi adicionado e ele pode ser enviado através de um commit para o meu repositório remoto. Já os demais, eles ainda continuam em vermelho. Então, quer dizer que eu preciso adicionar um arquivo um por um? Não. A gente, para adicionar todos os arquivos de uma vez, a gente pode vir aqui, git, add, ponto. Se eu fizer isso e der um enter, e aqui novamente eu fizer o git status novamente, eu tenho que todos os meus arquivos, eles estão adicionados aqui para serem comitados, certo? E o que seria comitar? Comitar é o ato de enviar esses meus dados, esses meus arquivos, esse meu projeto para o GitHub, por assim dizer, certo? Então, como é que eu faço? Vamos para o GitHub agora. Deixa eu ver aqui, GitHub Dashboard. Aqui no GitHub, após vocês criarem suas contas normalmente, né? Vocês vão vir aqui e vão ter basicamente essa mesma visão que eu estou tendo aqui. Aqui no meio, você vai ter uma visão meio que de comunidade, onde vai estar tendo as ações das pessoas que você consegue seguir aqui, as pessoas, e vendo o que elas fizeram recentemente. E aqui do lado, a gente vai ter os seus repositórios que vocês criaram. Vocês podem ver que eu tenho alguns aqui, né? Então, todos esses aqui são repositórios de alguns projetos que eu trabalhei aqui, utilizando versionamento e podendo ser visualizado através do GitHub. Então, como é que eu faço para criar um novo repositório aqui no GitHub? Eu aperto em New, certo? E aqui eu consigo dar um nome para esse meu repositório. Então, eu coloco aqui Deskmat, aula 8, e aqui eu consigo adicionar uma descrição a esse meu código. A descrição, basicamente, ela serve como o próprio nome diz, né? Uma descrição sobre o que é aquele repositório, o que é que ele faz. E aqui, além disso, a gente tem como escolher a visibilidade desse meu repositório, se ele vai ser público ou privado, certo? No momento, eu vou deixar ele aqui privado, certo? E logo aqui embaixo, a gente tem algumas opções que o GitHub ele dá para a gente, ao inicializar esse repositório, que seria adicionar um README file. Esse README file, você pode adicionar descrições do que aquele seu projeto faz, aquela sua aplicação faz, e assim por diante. E aqui também ele sugere, tem a opção de adicionar o .gitignore, certo? E normalmente a gente não vai estar adicionando, a gente vai estar adicionando posteriormente, caso a gente esqueça também de adicionar aqui, a gente vai ver como a gente adiciona ali a partir do terminal. E aqui a gente também tem como escolher uma licença. Isso aqui normalmente também não é interessante, certo? A gente pode simplesmente adicionar o nome aqui, escolher o tipo de visibilidade do nosso repositório, e aqui a gente consegue criar o nosso repositório. Beleza. Criado nosso repositório, a gente vai vir aqui para dentro da tela dele, e é onde a gente vai ter algumas opções. Aqui a gente consegue, como o principal foco é o versionamento, mas também trabalhar com colaboração, a gente consegue convidar pessoas para estar também trabalhando no nosso projeto. Então, vou só ver o código aqui rapidinho, certo? Além disso, a gente também tem o code space. Deixa eu ver só o código aqui rapidinho. Beleza. Continuando aqui. Ele dá instruções de como você pode fazer para estar criando um novo repositório através de linha de comando no terminal. Então, se vocês olharem aqui direitinho, a gente já fez alguns já. Seria o git init, certo? Ele não afirma a questão do git config, porque o git config a gente tem que fazer inicialmente. Então, a gente tem aqui o git init, ele tem o git add readme.md, no caso aqui, se vocês quiserem adicionar um arquivo de readme, e agora tem um commit, que esse aqui é justamente o comando onde a gente vai selecionar os arquivos que no caso, a gente já adicionou os arquivos que a gente quer enviar nesse commit. Agora a gente vai fazer git commit -m. Esse -m, ele denota que a gente pode estar enviando esses meus arquivos junto a uma mensagem para descrever o que seria aquele envio que eu estou fazendo, entendeu? Então, aqui eu posso adicionar uma mensagem, por exemplo, um add arquivos iniciais, certo? E aqui a gente coloca a mensagem que a gente quer colocar entre aspas. Aqui eu dou um enter, ele vai dar aqui que ele criou um modo, ele adicionou os arquivos, teve mudança em 11 arquivos, se vocês perceberem. Houve uma mudança aqui também. E houve 117 sessões, que seria referente ao número de linhas. Beleza. Agora que eu comitei aqui, o que é que eu posso fazer? Certo. Comitei, já está meus arquivos aqui pronto, empacotado. Falta só enviar para o meu repositório. Como é que eu faço para enviar para o meu repositório? Boto git push. Se eu der o git push aqui, apertar enter, não foi. Para a gente conseguir enviar para o repositório, apesar de eu ter iniciado no repositório local com git init, eu preciso referenciar o meu repositório remoto. E como é que eu faço isso? Utilizando o git remote add. Então, se vocês vierem aqui no GitHub, basicamente ele já vai dar essa noção. Então, aqui a gente fez o git init, a gente fez o git commit para adicionar esses nossos arquivos em um pacote a ser enviados no nosso repositório remoto. Aqui ele dá um git branch, que é a -m, main. No caso aqui, ele cria uma nova branch e diz que essa será a nossa branch default.
Então, se eu vier aqui e colar isso aqui, perceba novamente essa parte aqui em cima. Quando eu fizer isso e apertar Enter, vocês podem ver que mudou aqui em cima. O que é que eu fiz? Eu mudei a branch que eu estava. Em vez de a branch chamar Master, agora a minha branch default do meu ciclo, ela se chama Main, certo? Seguindo aqui nessa ideia. Agora que eu já sei qual a branch que eu vou estar trabalhando ali, já fiz meu commit, eu preciso adicionar o repositório ao qual eu quero enviar os meus arquivos. Então, a gente vai estar utilizando aqui esse comando, git remote add e origin, no caso aqui, vai ser o nome do repositório remoto que a gente vai estar dando. Isso aqui pode ser qualquer valor. Aqui vou estar utilizando o origin, pode ser schemata, enfim. Isso aqui vai ser o nome do repositório remoto, certo? Que a gente vai estar dando ali para a nossa aplicação. Então, se eu copiar isso aqui, vocês podem ver que o argumento que vem logo aqui em seguida vai ser justamente o endereço do nosso repositório remoto. Então, se eu colar aqui e der um Enter, a gente adicionou o repositório. Se eu fizer git remote, ele vai retornar aqui justamente o nome do nosso repositório remoto, que seria o origin. Se eu der um git remote, -v, a gente vai ver aqui o nome do repositório que a gente deu e também o link do nosso repositório, certo? Todos esses comandos vocês conseguem ver naquela listinha que está aqui. Vou disponibilizar também o link dessa lista futuramente lá no Classroom, então não se preocupem. Então, vamos ver. Adicionar um arquivo a um diretório na parte de stage de área. No caso, a gente tem um git add, que é o que a gente fez, a gente consegue adicionar um arquivo específico, como também uma pasta, certo? Adicionando um ponto no final, a gente consegue adicionar todos os arquivos que foram modificados, certo? E, além disso, a gente pode, após adicionar esses arquivos, a gente consegue comitar eles, ou seja, empacotar para enviá-los para o nosso repositório remoto. Então, a gente pode fazer um git commit o nome do arquivo, a gente pode enviar simplesmente um arquivo, a gente pode enviar vários arquivos, espaçadamente, colocando o nome do arquivo, dando espaço e colocando o nome do outro arquivo. A gente pode comitar, informando uma mensagem, como a gente fez, a gente pode botar um git commit, o nome do arquivo, -m, minha mensagem de commit. No caso, a gente coloca o nome do arquivo aqui, caso a gente não tenha adicionado utilizando o add, certo? Então, essa mensagem aqui, vocês podem precisar, que aqui eu vou querer colocar uma mensagem, mas é interessante, vocês vão conseguir visualizar essa mensagem lá no GitHub, assim que a gente conseguir enviar esse nosso arquivo, esse nosso projeto, certo? Então, a gente também consegue remover um arquivo do diretório, fazer um git remove, rm no caso, o nome do arquivo, remover um diretório, colocar o nome da pasta, e como também a gente consegue visualizar os commits que a gente fez. Então, se eu vim aqui no meu terminal, deixa eu limpar ele aqui, já está bastante sujo, fizer um git log, aqui ele vai mostrar. Tem esse commit, que ele foi feito, ele vai apontar, no caso aqui ele diz a cabeça, né, read, ele aponta qual foi a branch que foi feita a modificação, ele diz quem foi quem fez essa modificação. Vocês se lembram que eu configurei lá inicialmente o meu nome, também o meu e-mail. Então, essas informações são tratadas aqui, a gente consegue visualizar quem foi que fez aquela modificação, quem enviou aquela versão do projeto através do Gitlog, certo? Inclusive, ele dá a data e a mensagem que estava lá. Então, através da mensagem, a gente consegue determinar o que foi feito realmente ali. A gente consegue descrever que tipo de funcionalidade adicionei, ou coisas que eu corrigi e assim por diante, certo? Então, é interessante a gente utilizar o Git commit -m e adicionar uma mensagem para dizer o que a gente fez ali naquela versão, o que a gente adicionou com aquele commit, certo? Beleza. Agora que eu já defini a minha branch principal, eu iniciei meu repositório, fiz meu primeiro commit, adicionei meus arquivos, já adicionei o meu repositório remoto, o que falta agora é simplesmente enviar meus arquivos, certo? E como é que eu faço isso? Utilizando o git push, aqui esse -u, origin main. O origin é o nome do repositório remoto que eu dei aqui, o meu repositório remoto, e main é a minha branch ao qual eu quero enviar os arquivos. Então, se eu vier aqui, copiar aqui e dar um enter, pronto, eu enviei todos esses meus arquivos aqui para o meu repositório remoto no GitHub, certo? Lembrando que o GitHub ele é gratuito também, vocês não precisam pagar para estar armazenando, certo? Deixa eu só mostrar as outras funcionalidades que eu acabei não mostrando porque não peguei o código. Vou pegar o código aqui rapidinho. 018924. Beleza. Então, na parte aqui de colaboração, a gente consegue convidar outras pessoas para trabalhar com a gente nesse repositório. Então, eu venho aqui, eu apertei aqui em Invite Collaborations, ou eu posso vir aqui em Settings também. Em Settings, a gente vai ter acesso a todas essas informações do nosso repositório. Eu venho aqui em Colaboradores, caso, por exemplo, você esteja trabalhando num projeto de pesquisa, iniciação científica e afins, e você tenha que desenvolver algum algoritmo em conjunto com outra pessoa. Ou se não, por exemplo, você precisa que
orientador, visualize para dar indicações referentes ao seu código. Então, o GitHub, é uma alternativa para estar trabalhando em conjunto com outras pessoas, como também estar controlando a versão do seu código ali, certo? Então, aqui eu aperto um Add People, e aqui eu posso adicionar pelo e-mail ou pelo nome da pessoa aqui dentro do GitHub. Lembrando que cada pessoa, quando você cria um perfil aqui no GitHub, ele tem um sistema de comunidade, você pode encontrar a pessoa aqui e chamar ela para colaborar também no seu diretório. Então, aqui a gente tem outras informações também na parte de settings, além de convidar outras pessoas. A gente consegue definir a nossa branch principal, no caso, a branch que vai estar ali funcionando, assim, digamos que você pegue sua aplicação e coloque ela para rodar na web. Então, as modificações, provavelmente, que ele vai estar utilizando, vai ser a versão do programa que ele vai estar utilizando, vai ser a que vai estar na branch principal, certo? Aqui a gente consegue alterar o nome do repositório, enfim, infinitas opções aqui. A gente tem a questão dos pull requests e tudo mais. Quando você trabalha em projetos open source, várias pessoas podem enviar diversas versões ou correções ou adicionar funcionalidades. Então, você vai ter o esquema de pull request para você visualizar essas modificações que as pessoas enviaram e decidir se você quer adicionar aquilo ao seu código ou não, certo? E outra infinidade de coisas que a gente passa de bastante tempo se fosse para olhar tudo aqui, certo? E além disso, a gente vai ter também o CodeSpace aqui no GitHub. O que seria o CodeSpace? O CodeSpace é literalmente um espaço onde você pode estar fazendo o seu projeto, criando o seu código aqui, através do navegador. Então, eu tinha até mandado lá no WhatsApp a forma de como você pode acessar e codar ali, né, pelo navegador, porque o VS Code nada mais é do que um programa de navegador em Chrome, só que utilizando tecnologia para virar desktop. Então, vocês podem ver, eu consigo abrir meu VS Code aqui no navegador através do Whitespace do GitHub, certo? São uma das funcionalidades que a gente tem aqui, no GitHub. Beleza. Voltando agora, depois de mostrar essas coisas que a gente tem aqui no GitHub, se eu atualizar o meu repositório após enviar, a gente vai ter aqui os arquivos que eu enviei via Git aqui no meu terminal, certo? Então, aqui a gente vai ter todas as informações do meu projeto, vai ter os documentos, os alunos, enfim, todos. Se eu apertar aqui no GitHub também, eu consigo visualizar o código que foi criado, entre outras coisas. E aqui em cima, ele determina a branch que a gente está, certo? Então, a princípio é isso. A gente vai ter aqui também um endereço do nosso repositório, que a gente vai estar podendo clonar. Digamos que você seja uma pessoa que queira trabalhar dentro desse repositório, você achou um projeto open source, você quer baixar esse projeto no seu computador. Eu vou estar ensinando para vocês mais para frente, certo? Mas a gente vai estar utilizando justamente essas informações de endereço do repositório aqui. A gente pode estar baixando também o .zip do projeto todo e assim por diante. E tem outras informações aqui, tipo pessoas que assistiram, atividades, o tempo, e aqui é aquela mensagem que a gente utilizou no commit. Então, é importante a gente utilizar a mensagem, tanto para a gente entender o que foi feito ali naquela versão, como também visualizar aqui e outras pessoas poderem ver. Então, beleza. Vamos ver agora mais alguns comandos aqui, para a gente dar continuidade, certo? Então, a gente viu o git log, para a gente visualizar. No git log, a gente pode passar alguns outros parâmetros, como visualizar por autor, filtrar também datas e assim por diante. E a gente pode também desfazer operações, como desfazer a alteração local, esse comando deve ser utilizado enquanto o arquivo não foi adicionado ao estagiária. No caso, digamos que eu vim aqui no meu repositório, fazer um touch e adicionei um readme.txt, certo? Esse touch aqui, ele vai criar um arquivo aqui no meu repositório. Aí eu crio um readme aqui, tá vendo? Beleza. E se eu der um git status aqui, eu vou ter meu arquivo aqui para adicionar. Se eu der um git, vocês podem perceber também que os demais arquivos, eles não estão mais aqui para a gente adicionar ou comentar, porque eles já foram documentados, eles já foram enviados, certo? Então, se eu fizer aqui um git add, ponto, adicionar aqui esse meu arquivo, se a gente visualizar aqui, ele vai estar aqui. Mas eu não quero mais enviar esse arquivo agora nesse meu commit, eu não desejo mais enviar. O que é que eu faço? Git checkout, traço, e o nome do meu arquivo, no caso, readme.txt. Fiz isso, git status. No caso, adicionei no stage diária. Então, vai ter que ser outro comando. Então, eu uso git reset read meu arquivo.txt. Aí, para desfazer alterações locais, né? No caso, adicionei o meu stage diária e quero remover. Então, eu vou usar o git
reset, read, e o nome do meu arquivo, admin.txt. Se eu der um git status aqui agora, ele foi, ele saiu aqui do... Ele não está mais adicionado para ser comitado, certo? O arquivo não está mais incluído para ser comitado. Agora, se eu der o git checkout, -m.txt, eu participes. Enfim, a gente conseguiu remover aqui nosso commit usando o git reset, certo? Beleza, vamos ver alguns outros comandos úteis aqui. Repositório remoto, a gente já viu como a gente consegue visualizar o nosso repositório, como adicionar um repositório. A gente consegue também visualizar informações de repositório usando o git remote show, que tem git remote show origin. Origin é o nome do repositório remoto. A gente dá um enter aqui. A gente vai ter aqui as informações do nosso repositório. A branch que ela está, o local de pull, de push, enfim. E a gente pode renomear também o nosso repositório remoto. Então, se eu der um git remote aqui, a gente tem nosso repositório remoto chamado origin. Se eu der um git remote rename, aqui eu passo o nome que está atualmente, origin, e aqui o nome que eu desejo colocar, /mat, por exemplo. Se eu fizer isso, der um git remote novamente, a gente vai ter que nosso repositório remoto foi renomeado, certo? E, entre outras coisas, git push a gente utiliza quando a gente quer enviar um determinado arquivo para o nosso repositório remoto, lá no GitHub. A gente já fez isso já. Além disso, outros comandos importantes são o git pull e o git fetch. O git fetch, ele busca alterações que foram feitas na branch atual, no caso, no repositório remoto do GitHub, aqui. Então, digamos que eu venho aqui no GitHub e eu adiciono um novo arquivo. Adicionar um novo arquivo, adiciono o nome do arquivo, sei lá. Elson, modificações Elson, certo. Tá um ponto .txt também. E agora eu posso comentar aqui também dentro do meu GitHub e eu digo qual a branch que eu quero comentar. Comitei. Beleza. Se eu vir aqui no meu código, eu vou ter modificações else.txt, certo? Só que se eu for aqui no meu repositório local, não foi atualizado. Meu arquivo não está aqui. Então, digamos que você está trabalhando com outra pessoa, essa outra pessoa adicionou uma funcionalidade e mais arquivos lá no seu repositório remoto. Como é que você faz para pegar essas alterações ou esse arquivo? Disponibilizo sim, não se preocupe não. Vai estar lá no Classroom. Então, eu venho aqui, git fetch. O git fetch, ele vai me retornar as informações dos arquivos que foram modificados, certo? Que foram adicionados. Então, ele vai mostrar o que foi adicionado, ele vai, dependendo da extensão, ele mostra aqui. E, com isso, a gente tem um git pull, que o git pull, ele vai trazer essas modificações do meu repositório remoto para o meu repositório local, certo? Então, se eu fizer isso, ele vai baixar aqui o arquivo e vai trazer agora para o repositório local. Então, agora a gente tem acesso ao arquivo que foi criado aqui por fora. Então, git fetch, git pull. O git fetch, ele pega atualizações de arquivos já existentes. Então, se eu modificar aqui meu modificações Elson, editar o arquivo e adicionar um texto aqui chamado blá, blá, blá. E eu comito essas mudanças aqui também, certo? Comitei. Se eu vier aqui, der um git fetch, pronto. Aqui ele vai pegar e vai dizer que foram feitas algumas mudanças de meu arquivo. Entretanto, se eu vim aqui, essas mudanças ainda não foram feitas, certo? Mas ele diz, ó, no meu arquivo modificações Elson, foram feitas algumas coisas aqui, ó, tem coisa nova. Se eu fizer um git pull, agora sim eu tenho as modificações que foram feitas lá no meu repositório remoto, beleza? Então, o git fetch, ele diz as alterações que foram feitas e o git pull, ele traz as alterações de repositório remoto para o repositório local, certo? Com isso, a gente está quase terminando, certo, pessoal? Aí também tem a questão das branches, né? Quando a gente inicia um repositório, a gente tem a nossa branch principal, que é a branch main, no caso ali, que a gente nominou ela como a principal, a default. Além disso, a gente consegue criar outras branches. Mas porque eu iria querer criar uma branch diferente. Uma branch, ela determina um fluxo de execução do nosso de versões e afins. Então, por exemplo, quando eu crio uma nova branch aqui, digamos que seja uma branch para consertar erros e assim por diante, essa branch, ela não vai estar aqui, ela não vai afetar o nosso código principal. Então, digamos que eu crio uma branch aqui dizendo fix bug, certo? Eu criei exatamente esse outro fluxo de execução aqui para outra pessoa desenvolver em cima dessa versão do código, somente para isso, e depois eu posso estar juntando esse meu fluxo ao meu fluxo principal, que seria a minha branch main. Então, como é que eu faço para criar esse novo fluxo, né, de versionamento? Eu venho aqui, git branch, e adiciono o nome da branch que eu quero criar. Então, fix bug. Se eu der um git branch aqui, eu consigo visualizar as branches que eu tenho, certo?
E agora, como é que eu faço para modificar, no caso, mudar da branch que eu estou atual, que seria a main, para ir para a branch que eu criei? Faço um git, checkout, fix, bug. Ele diz aqui, ó, mudando para a branch, fix, bug. Se eu der um git branch novamente, ele mostra aqui que agora eu estou na fix, bug. E vai aparecer aqui em cima também. Então, toda modificação que eu fizer no código, aqui nessa branch, ela não vai afetar a do meu fluxo principal aqui na main. Então, digamos que eu adicione aqui um novo arquivo, teste.py, certo? E aqui nesse arquivo.teste, eu bote um print soma 1 mais 1, 1 mais 2. Enfim, adicionando o arquivo e adicionei informações aqui. Deixa eu ver, git status, fizer um git, vai estar aqui, né, os arquivos novos, git add, ponto, git commit, -m, add, teste, arquivo de teste, certo? Criei aqui, git, push, no caso agora não é mais origin, né? A gente vai ter agora que nosso repositório remoto vai ser chamado deskmat, e a branch, aqui no final a gente vai dizer qual a branch que a gente quer fazer esse push, né? Qual a branch que a gente quer enviar esses novos arquivos, essas novas informações, certo? Nosso repositório remoto. Então aqui a gente tem que vai ser a fix bug. Se eu der um enter, ele enviou aqui. Então veja, se eu vim aqui agora no meu repositório remoto, deixa eu ver aqui, certo? Code. Se eu vir na minha branch principal, a main, você não vai conseguir ver o arquivo teste.py que eu criei agora. Esse aqui é meu fluxo principal de execução, certo? Então, se eu vir aqui, vai aparecer a outra branch que eu criei, chamada fixbug. E aqui, sim, vai ter o teste.py que eu criei. Então, são dois fluxos de execução diferentes, certo? E para terminar agora, a gente vai falar um pouco do git clone. O git clone, ele é utilizado quando você quer pegar um repositório, deixa eu pegar um repositório qualquer, pode ser até esse mesmo aqui, e eu quero baixar esse meu repositório remoto na minha máquina. Então, eu venho aqui em code, escolho HTTPS ou CSSH. SSH é um protocolo onde tem um código de segurança. Isso aqui requisita que você crie uma chave de segurança. Então, HTTPS, clonei, vim aqui na minha área de trabalho, botão direito, abri meu git bash, git clone, e aqui eu coloco o nome do meu repositório remoto, o endereço, no caso. Se eu der um Enter, ele vai dizer clonando em deskmat 8. Se eu listar meus arquivos aqui, a gente consegue, como eu já tinha um arquivo já, mas ele criou outro aqui, tá vendo? Deskmat e aula 8. Então, eu consegui baixar o meu repositório remoto para o meu espaço de trabalho local, utilizando o git clone. Então, o comando git clone, ele vai justamente clonar o repositório remoto para um repositório local. Então, se eu fizer aqui cd deskmat -aula -8, der um enter, ele já entrou já na branch principal aqui e entrou no arquivo. Se eu fizer um code ponto, o code ponto, ele abre o VS Code, as informações. Então, eu estou aqui já no meu programa que eu clonei do meu repositório remoto e aqui eu já consigo modificar e ter acesso às operações que existem nele, certo? Então, pessoal, eu sei que foi muita informação, muita coisa, mas essa aula seria justamente para mostrar que existe o GitHub, essas opções de gerenciamento e versão de código. A princípio, pode ser que não fique tão claro um porquê ou como você utilizar, mas o principal foco dele é versionamento e trabalho em conjunto, certo? E não se preocupem em decorar esses comandos que a gente viu aqui, certo? Vocês podem simplesmente pesquisar, eu vou estar disponibilizando lá também o acesso, e aqui vai estar dizendo o que cada comando desse aqui faz, certo? Então, para a aula de hoje é isso. A gente viu persistência de dados e também versionamento de código. Vou estar parando a gravação aqui agora, certo, pessoal?